Bom, basicamente, a gente deu uma olhadinha lá, né? Relembrou, ou algumas pessoas viram pela primeira vez, algumas propriedades de números reais, informações básicas a respeito de uma função, e com isso a gente já começou a trabalhar alguns conceitos pertinentes ao cálculo 1, e um deles é o conceito de limite e continuidade de função. Por quê? Porque a gente vai utilizar principalmente, essencialmente, a noção de limite para a gente conseguir falar em diferenciabilidade e integrabilidade lá para frente e, portanto, conseguir, então, estabelecer as ferramentas básicas para o estudo de funções, o estudo, de certa forma, comportamental a respeito delas. Muito bem. Então, a semana passada, o que a gente viu foi a noção de continuidade. A noção de continuidade de uma função que, primeiro, a gente definiu num ponto do domínio de uma função. Então, eu vou pegar P aqui, no domínio de uma função f, e a gente definiu a continuidade num ponto P como sendo a seguinte, olha, uma função ela é contínua se, quando eu olhar para o limite dela tendendo a esse ponto, isso aqui for a imagem dela no ponto. O que isso significava? O que essa simbologia dizia para a gente? Ela dizia que, dado qualquer intervalo ali no entorno da imagem do P, deveria existir um outro intervalinho ali contendo o ponto P no domínio, de tal maneira que, se eu pegasse pontos ali próximo do P, dentro desse intervalo, então, necessariamente, a imagem desses pontos, elas cairiam dentro do intervalinho ali no entorno do ponto F de P. Muito bem, então daí a gente viu alguns exemplos de funções contínuas num ponto, exemplos de funções não contínuas num ponto. E aí, a título de formalização, o que acontece? A gente diz que uma função f, ela é contínua. Então, a função como um todo, ela é dita contínua. Ela é contínua, desculpa. Contínua. Se acontecer o quê? Se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio. Contínua em todos os pontos do seu domínio. Pronto. Então, a gente agora consegue classificar funções contínuas de descontínuas. Então, se eu olho para uma função, ela é contínua em todos os pontos, eu digo que a função como um todo, ela é contínua. Se ela for descontínua num único ponto, isso já é suficiente para eu dizer que a função como um todo, ela é descontínua. Não que ela vá dar saltos em todo ponto do seu domínio, não. Mas você sabe que para algum ponto do domínio, ela vai dar um salto lá quando a gente olha para a noção intuitiva geométrica de continuidade. Perfeito até aqui? Sim? Sim? Muito bem. E aí, então, na sexta-feira, vocês viram exemplo. Vocês viram que o quê? A função da forma ax mais b, com a e b números reais, para todo ponto do seu domínio, essa função ela é contínua. Lembra que vocês viram isso na sexta? Basicamente, o que vocês viram foi mostrar, então, que o limite de ax mais b, quando x tende a um ponto P qualquer da reta, porque esse é o domínio dessa função ax mais b, isso é a função aplicada no ponto. Além disso, vocês viram também que um monômio, uma função da forma x elevado a n, quando x tende a P, essa função ela também é contínua num ponto P, desde que P esteja, vamos mostrar,
que o limite, que é esse que eu tinha falado do domínio, de x elevado a 1 sobre n, quando x tende a p, essa função ela também é contínua, ou seja, o limite desse cara aqui é p elevado a 1 sobre n, para p pertencente, esse aqui é a reta toda, né? Para p pertencente ao domínio de x elevado a 1 sobre n. Então, agora sim, aqui o domínio, se o n é ímpar, é a reta toda. Se o n é par, é só os reais positivos, né? Por exemplo, a raiz quadrada de x, a raiz quarta de x e boa. Bom, o que aconteceu? Deixa eu voltar aqui. Nesse primeiro caso, onde eu tiquei em vermelho, vocês aplicaram uma técnica para verificar a continuidade dessa função, considerando o delta, de certa forma, proporcional ao epsilon, levando em consideração aquele número a. Então, a gente pegava todo o epsilon, o delta era o epsilon dividido pelo módulo de a, aplicava a definição e mostrava. Já o segundo caso, por praticidade, o prof lá do vídeo, ele mostrou um resultado que era equivalente a dizer que uma função era contínua da seguinte maneira, pega lá no entorno da imagem do ponto qualquer vizinhança simétrica. Se você for capaz de mostrar que existe ali no entorno do ponto P um intervalinho onde todo mundo cai lá dentro, então isso é suficiente para mostrar que a função é contínua. Então, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, você não necessariamente precisa pegar um intervalo contendo P da forma P menos delta, P mais delta. Basta ser o intervalo aberto, que não contém os extremos, mas que o P esteja lá dentro. Tudo bem? Esse é basicamente o resultadinho que é utilizado, porque fica um pouco mais prático mostrar que isso aqui é contínuo, ao invés de exibir exatamente quem é o delta. Então, a gente vai aplicar esse mesmo resultado para mostrar que a x a 1 sobre n, ela é uma função contínua no ponto P do seu domínio. E aí, como é que a gente faz? Ora, a gente pega a tal vizinhança, lá no entorno da imagem do ponto que a gente está estudando continuidade, e a gente quer olhar para esse cara aqui, né? F de x menos f de p, só que esse cara vai ser x elevado a 1 sobre n menos p elevado a 1 sobre n. E aí a gente quer encontrar um intervalo lá no domínio contendo o ponto P que faça com que todo mundo, dessa forma, fique menor do que epsilon. Mas aí o que a gente faz? Olha, a gente manipula isso. Por quê? Essa desigualdade modular é equivalente a dizer, então, que a raiz enésima de x menos a raiz enésima de p está entre epsilon e menos epsilon. E isso aqui, por outro lado, se eu passar a raiz enésima de p somando por toda a desigualdade, eu não vou alterar a desigualdade, e o que eu vou ter aqui é p raiz enésima de p menos epsilon menor que x elevado a 1 sobre n menor que p elevado a 1 sobre n mais epsilon. Feito. Agora, isso aqui, basicamente, é o que eu tinha, em termos de essenciais, para mostrar a continuidade da x a n aqui. Por quê? Se eu elevar tudo a n, o que vai acontecer? Suponha que eu possa elevar tudo a n, eu vou ter isso aqui, raiz enésima de p menos epsilon, elevado a n, menor que x ou módulo de x, se esse n for par, eu já arrumo isso, p elevado a 1 sobre n mais epsilon, tudo isso elevado a n. E aí, o que acontece? Como isso aqui é uma cadeia de C e somente C, se eu considerar um x nesse intervalo aberto aqui, de p elevado a 1 sobre n menos epsilon elevado a n, a p 1 sobre n mais epsilon elevado a n, a imagem desse cara vai ser tal que isso aqui é satisfeito e acabou. Provei a continuidade da minha função, tá? Agora, o que acontece? Se o n é ímpar, vamos separar em dois casos. Basta a gente tomar o seguinte, basta tomarmos qual intervalo contendo o ponto P. Eu vou chamar esse intervalo, eu vou dar esse nome para ele de I de P, o intervalo que contém o P. Basta eu tomar esse intervalo aqui,
o intervalo aberto, raiz enésima de P menos epsilon elevado a N, a raiz enésima de P mais epsilon elevado a N. Se eu tomo esse P, a gente tem o seguinte, se x pertence a esse intervalo, então, essa desigualdade estrela aqui, estrela é satisfeita. Se estrela é satisfeita, acabou, a função é contínua. Agora, se o n é par, quando a gente... Vou até colocar em outra cor. Quando a gente elevou a raiz enésima aqui, o que eu ganho aqui é que o módulo de x está naquele intervalo. E tudo bem, porque daí o que acontece? Meu único problema se o n é par é se este cara aqui, ó, P elevado a 1 sobre n menos epsilon for negativo. Então, esse cara aqui, né, P elevado a 1 sobre n menos epsilon, se ele for negativo, eu tenho um problema ali, porque eu não consigo extrair uma raiz, elevar uma potência... Ah, não, elevar a potência par eu posso. O que eu não posso... elevar a potência par. Ah, não é igual o exemplo de vocês, né? Espera aí, deixa eu ver se tem problema. P a n menos epsilon, eu vou elevar a potência n, não tem problema, eu estava achando que era igual ao último exercício de que vocês fizeram na atividade, que tinha que tomar cuidado para extrair a raiz. Então, nesse caso, eu nem preciso dividir em n par em n ímpar. Pronto, acabou, isso. Nesse caso, a gente não precisa dividir em dois casos, é um pouquinho diferente do que eu acho que era item 5.3 ou 5.4 da atividade de vocês. Então, acabou. Eu achei um intervalo dessa maneira, que se o x está lá, esse cara estrela aqui é satisfeito. Pronto. Então, essa função agora aqui também é uma função contínua. Então, agora a gente está com 3 classes. Então, o do módulo continua valendo, né? Porque se fosse raiz, se o n fosse 2, eu elevaria ao quadrado. Continua sendo raiz. Continua tendo módulo, certo, Sofia? Se o n for par. Então, aí sim. Mas em termos do intervalo que a gente considera, não tem problema, porque o x está aqui. O P, desculpa. Ô, segunda-feira brava. O P está aqui. O P está nesse intervalo. Tudo bem? Sim ou não? Tá. O módulo então, continua valendo? Continua, porque suponha que o n aqui é 2, né? O que eu tenho ali, o que é? Raiz de 2. Aí, quando eu elevo ao quadrado, tudo bem, esse cara, ele vai ter que ser não negativo, porque se o n é 2, o domínio da minha função é a reta positiva, né? E aí, o que acontece? Eu elevo ao quadrado, esse cara vai ser o módulo de x, mas que no nosso caso coincide com x. Suponha que, porventura, eu queira calcular um limite, por exemplo, de x² mais 3x menos 1, quando x tende a 1. Ah, Thaís, não tem problema de definição aí, você joga 1 e calcula por substituição. Então, isso aqui vai ser 1 mais 3 vezes 1 menos 1, e, portanto, isso aqui vai ser 3. Tá, mas o que me garante que eu, de fato, posso fazer isso? O que vai garantir para a gente é as propriedades de limite. Como a gente vai ver, o limite da soma será a soma dos limites. O limite da multiplicação, quando existe, será a multiplicação dos limites. Se eu multiplicar por um escalar uma função, o limite dela vai ser eu poder passar esse escalar para o lado de fora do sinal de limite, e aí o limite então vai ser esse escalar vezes o limite da função. E por que isso justifica que esse processo que eu fiz de substituição, ele é verdadeiro? Por quê? Se a gente utilizar essas propriedades, basicamente, o limite dessa função é o limite da x² mais o limite da 3x, que é lá da forma x mais b, menos
o limite da função constante, que vocês também viram no vídeo. A função constante é uma função contínua. Então, aí eu posso quebrar esse limite em 3 partes, como sendo o limite de x² quando x tende a 1, mais o limite de 3x quando x tende a 1, menos, porque eu vou passar já o escalar para fora, o limite da função constante 1 quando x tende a 1. Esse aqui é um limite da forma x a n. A gente viu que a função é contínua. Então, isso aí é a função, o limite dela vai ser ela aplicada no ponto, porque ela é contínua. O limite dessa, a gente vai ver que o escalar passa para fora, então vai ser o limite de x quando x tende a 1. Também cai no exemplo da x a n. Então, isso aqui vai ser 3 vezes 1 e, finalmente, o limite da constante. Então, agora, teoricamente, a gente já vai poder aplicar tudo isso e, por exemplo, o limite de qualquer função polinomial, a gente vai concluir que o limite será a função polinomial aplicada no ponto que eu estou calculando o limite. Tudo bem a ideia? Sim ou não? Tudo bem, beleza. Então vamos embora para as propriedades. E antes dela, eu vou enunciar elas num contexto mais geral. Então, agora, ao invés de falar em continuidade, eu vou falar só na noção de limite, que a gente já viu, de certa forma, na aula passada. Então, a gente diz o seguinte, ó, o limite de uma função f de x, tendendo a um ponto P, é f, eu vou chamar de f. Não precisa ser a imagem da função no ponto, é um valor f, se acontecer o quê? Para todo epsilon maior do que 0, existir um delta maior do que 0, de tal maneira que se eu pego pontos ali perto desse ponto P, esse negócio necessariamente diz que a imagem da função do ponto, a imagem da função no ponto x, menos esse valor aí, fica menor do que epsilon. Então, note que agora a noção de limite mais geral para pontos que não necessariamente estão no domínio da função, em que não necessariamente eu falo em continuidade, é muito semelhante ao de continuidade, mas agora é um ponto arbitrário. Um exemplo desse negócio aqui foi dado segunda-feira passada ou quarta-feira, eu não me lembro. Mas vamos construir um diferente, quer ver? Vou pegar uma função, f de x, definida por partes da seguinte maneira. Ela é da forma 2x para x maior ou igual a 3. E ela é 1 para x menor do que 3. Então, vamos ver... desculpa, não é essa função que eu quero não, gente. É para x... diferente de 3 e para x igual a 3. É esse o exemplo que eu quero. Vamos fazer um esboço do gráfico dessa função aí. Então, o que acontece? Para x igual a 3 aqui, a função vale 1. Então, já vou marcar o que ela vale aqui. Ela vale 1. E para x diferente de 3, ela é a reta, 2x. Passa pela origem e para x igual a 1, ela vale 2. Vale 2. Para x igual a 1, ela vale 2. Então, valeria, né? Vale. É uma reta que passa por esse trem aqui, faz de conta que está reta. No 3, eu tenho uma bolinha aberta aqui, porque no 3 essa função vale 3, e ela vai embora. Bom, então esse aqui é o esboço do gráfico da minha função. Então, o que acontece? A gente viu na semana passada, não exatamente esse exemplo, mas a gente viu que essa função ela não é contínua, f, ela não é contínua no ponto 3. Por quê? Ora, porque se a gente fizer aquela construção da caixinha no entorno, na imagem do ponto 3, né? Então, eu pego aqui um epsilon conveniente, eu consigo sempre achar uma vizinhancinha aqui no entorno do 3, que a imagem cai fora dessa caixinha. A gente consegue ver geometricamente que isso não é difícil, né? Porque qualquer vizinhancinha aqui que eu pegar no entorno 3 e ver onde a imagem cai lá em cima, e esse ponto aberto, ele está na altura
6 aqui no eixo Y. Então, está bem longe da altura 1, né? Então, eu consigo achar uma altura roxa aqui que eu faço todo mundo, na verdade, cair fora dessa caixa. Então, essa função não é contínua. Contudo, a gente pode falar no limite de f de x quando x tende ao ponto 3. Apesar de não ser contínua, o que eu sei é esse limite não é a imagem do 3. Caso contrário, ela seria contínua. Mas pode ser uma outra coisa, e de fato é uma outra coisa. Por quê? À medida que eu vou me aproximando do 3 aqui pela direita ou pela esquerda no eixo X, o que está acontecendo com a imagem da minha função aqui? Ora, eu vou bater aqui, eu estou aqui pertinho do 6 do lado esquerdo. Eu ando mais um pouquinho perto do 3, eu subi um pouquinho mais próximo do 6. E a mesma coisa vindo pela direita do 3, só que agora eu estou descendo, né? Eu estou me aproximando de cima para baixo no eixo vertical. Então, eu pego aqui, por exemplo, onde está meu pointer, bato lá, deu um valor que está um pouco acima do 6. Mas aí eu me aproximo do 3, bato lá, eu desci um pouquinho, chegando próximo do 6. Então, quando eu fizer esse processo de me aproximar do 3, eu estou me aproximando do ponto 6. Tudo bem, a noção? Professora, deu uma lagada aí. Deu um quê? Deu uma lagada, deu uma travada. Ai, vocês não escutaram nada do que eu falei? Lagada, tá. Não escutaram nada do que eu falei. Só essa última frase que ficou tudo cortado. Tá. O que eu quero... Bom, até aqui, que o limite não é a imagem do 3, foi ok? Tá, só o final. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, à medida que eu estou me aproximando do 3, pela esquerda ou pela direita aqui, que são as formas de eu me aproximar dele, o que está acontecendo? Acabou. Chefe. Acabou. Voltou agora. Aguenta aí que eu vou trocar de rede. 1 minuto. Voltei. Voltei? Tá. Sim. A última frase que eu tinha dito, lá quando eu estou me aproximando do 3, vocês também não ouviram de novo? Não. Não. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. À medida que eu estou me aproximando do 3 aqui no domínio, vocês concordam comigo que lá na imagem, aqui no eixo vertical, eu estou me aproximando da altura 6? Que é a altura dessa reta aqui, ó, esse ponto que está aberto, vale 6. Então, à medida que eu estou me aproximando do 3 aqui, lá na imagem eu estou me aproximando do ponto 6, certo? Certo. Certo. Perfeito. Então, essa intuição diz para a gente que de fato isso acontece. O limite de quando x tende a 3 dessa função aí f de x é 6 realmente. Então, não é f de 3 porque a função não é contínua, mas o limite existe e é 6. E como é que a gente faz? Suponha que a gente quer mostrar na raça, na unha. Ora, a gente executa o algoritmo aqui, ó, dado pela definição. Oi? Posso fazer uma pergunta antes de você seguir? Claro que pode. Só que quando a gente fala ali, ó, limite de f de x quando o x tende a 3 é diferente de f de 3, né? Uhum. Quando o x é 3, f de 3 vai ser 1, certo? Isso. 1. F de 3 é 1. Sim, não, só que essa definição me deixou um pouco confuso, porque na verdade, mas eu tô falando aqui, eu acho que eu tô entendendo, inclusive. Porque, assim, f de 3 é 1, então quando o... Eu já entendi, já. Não precisa nem falar nada. Não, mas isso é ótimo. Cara, bom, mano. Não, Isso é porque é tipo, o que eu tava confuso é o seguinte, se pela definição, se o x é 3,
a imagem dele é 1. Então, ele deu uma imagem certa. Só que não é quando o x é 3, é quando o x tende a 3. Então, não vai dar o... Então, eu entendi. Isso. Então, a imagem é 1. A imagem tá linda. Ela tá colocada aqui. Só que o que está sendo dito é, à medida que eu estou me aproximando do Sim. 3, a função não está indo para a imagem dela. Uhum. Ela está indo para um valor, é outro, que é o 6. Que não é imagem, o 6 não é imagem de ninguém, né? Uhum. Não, fechado, entendi. Obrigado. Tá. Mas é bom falar. Quando a gente começa a falar, é um processo também de pensar um pouco diferente. É bom falar. E aí a gente começa a entender coisas que talvez antes não tivesse entendido. Então, posso prosseguir? Posso? Pode. Então, vamos mostrar que esse limite é 6, tá? Eu prometo que a gente não vai ficar muito nos épsilons e deltas, mas é interessante ver pelo menos um exemplo. Vamos mostrar que esse limite é 6, então. Da mesma maneira que a gente mostrava para continuidade, que dado epsilon tem que construir um delta que faz aquilo acontecer, a gente vai fazer com esse cara aqui. A gente vai pegar um epsilon positivo, então eu vou pegar um epsilon positivo perto na imagem do 6. Ai, eu tô meio relaxada nos desenhos, eu vou melhorar isso. Então eu vou pegar aqui, ó, esse cara aqui é o 6. Eu vou pegar uma vizinhancinha epsilon em torno do 6 aqui, então aqui vai ser 6 mais epsilon, 6 menos epsilon, e eu devo ser capaz de encontrar uma vizinhança aqui no entorno 3, do 3, né? 3 menos delta, 3 mais delta, de tal forma que a imagem de todo mundo que está nesse verdinho aqui tem que cair lá na caixinha azul. Se eu fizer isso, eu mostrei que o limite é 6. Tudo bem? Tudo. Feito, então. Muito bem. Então, o que acontece aqui agora? Vocês viram, ou não viram ainda, um seguinte resultado. Na atividade anterior, eu comentei na aula passada, mas eu não lembro se foi formalizado pelo prof. Quando a gente tem, fazer uma observação aqui, né? Quando a gente tem uma função que é igual a outra, f de g é igual a g de x. Vamos colocar para todo x no domínio da função f. Vale essa igualdade. E eu sei que o limite de g de x, quando x tende a um ponto, ele é, digamos, g. Então, o limite de f de x, quando x tende ao ponto P, ele vai ser igual a g. Então, basicamente, o que essa observação está dizendo é o seguinte: se duas funções elas têm uma regra que elas se comportam iguais, exceto possivelmente num ponto, então o limite delas vai ser o mesmo, tá? E aí, o que acontece? Nesse caso aqui, eu esqueci de colocar lá em cima, para que a definição ela faça sentido no seguinte sentido: olha, todo mundo da caixinha verde tem que cair na caixinha azul, eu não posso levar em consideração a imagem da função no ponto 3, porque o ponto 3 ele pode até nem ser um ponto do domínio da função. No nosso caso mas poderia não ser. Vocês concordam comigo? E aí a gente viu que a gente pode calcular limite, sim, para pontos que não necessariamente estão no domínio da função. A gente não pode falar em continuidade, mas em limite está liberado. Tudo bem? Sim. Tá. Professora, Certo. o próprio limite pode dar fora do domínio da função? Pode. Do domínio não, da imagem da função, você quer dizer? Não, do domínio mesmo. Se você calcular o limite de alguma coisa e der algum número, tipo, uma função dos inteiros, e aí o limite der R$1. Não, talvez não, mas o limite pode dar fora do domínio da função, em algum caso? Pode. Não Mas tem eu problema. acho. Não, mas eu não sei se eu entendi exatamente o que você quer saber, apesar da resposta ser sim para a tua afirmação. Porque o que acontece?
Quando a gente está falando em limite de uma função, a gente, na verdade, está olhando para o que acontece no eixo vertical. Apesar de a gente estar se movimentando no eixo horizontal, se aproximando de pontos aqui, a gente, na verdade, está medindo o que está acontecendo aqui, no eixo vertical, que é o eixo do contradomínio, né, da função. Por isso que eu perguntei, você quis dizer cai fora da imagem? Porque daí aqui é o contradomínio. Contudo, como é reta, a gente poderia olhar o domínio dela no eixo vertical. E sim, pode cair fora do domínio também. Pode ser um valor que não está no domínio dela. Uhum. Quer ver um exemplo? Mas a gente vai ver ele daqui a pouco, nas próximas semanas. Quando a gente olha para essa função aqui, ó, f de x igual a 1 sobre x. O zero não está no domínio dessa função, né? Mas a gente vai ver que o limite dela, quando x tende, a gente ainda vai ter que definir isso, mas quando x tende a mais infinito, isso aqui vai ser zero. É um limite e não está no domínio dela. Tudo bem? Sim, entendi. A gente vai ver esse exemplo mais tarde quando a gente falar de limite no infinito. Mas por enquanto esquece isso daqui. Vamos chegar lá depois. Muito bem, então o que a gente vai ter que fazer? Dado um epsilon maior do que zero, devemos ser capazes de encontrar delta positivo de tal maneira que, de tal maneira que se o módulo de x menos o ponto que eu estou calculando de limite for menor do que delta, para x diferente de 3, tá? Então é o que eu estou falando, eu tenho que tirar o 3, só o ponto central, só esse eu posso tirar. O ponto que eu estou me aproximando, porque ele agora não vai mandar. Se, então, o x estiver próximo do 3, necessariamente, a imagem da função f de x, ela vai ter que estar próximo do 6, com relação a esse epsilon. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Ora, vamos notar igualzinho que a gente fazia para continuidade. Note que f de x menos 6, desculpem, f de x menos 6, isso aqui vai ser o quê? Olha, como eu estou olhando para ponto x que não é o 3, a regra de formação da minha função é o quê? 2x. Então, eu vou vir aqui, e isso daqui, então, vai ser 2x menos 6. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. E é isso aqui que eu quero estimar por epsilon, se o x se o delta que eu tomo for conveniente, né? Então, vamos escrever isso aqui, vamos colocar o 2 multiplicando em evidência e já tirar ele do módulo. Então, lá dentro vai me sobrar só o quê? X menos 3. Vocês concordam comigo? Sim. Pronto. Agora, ó, se o módulo de x menos 3 for menor do que epsilon sobre módulo de 2, que é 2, vocês concordam comigo que, então, o módulo de f de x menos 6, que é igual ao módulo de 2 vezes x menos 3, esse cara vai ser menor, já que o módulo de x menos 3 é menor que epsilon sobre 2, que 2 vezes epsilon sobre 2, que é epsilon. Pronto, acabou. Mostrei que esse limite é 6. Tudo bem? Tudo. Então, note que para essa noção aqui agora só do limite, ela é muito parecida com continuidade, só que a gente não leva em consideração que o x pode ser o ponto do limite, a gente tem que tirar ele da jogada, mas o processo é o mesmo. Tudo bem? Vamos em frente, então. Propriedades. Professora, Pode falar. toda vez que a gente brinca com esse lance do delta e o epsilon e faz o f de x menos f de p ou qualquer coisa do tipo, toda vez que a gente desenvolve isso,
Aí a gente chega em algum momento, por exemplo, aqui você fez 2x menos 6, botou 2 em evidência. Aí você chegou no intervalo, você estipulou para o delta, e sempre acontece isso. Por que que isso acontece? Como a gente garante que sempre vai acontecer? Qual que Não, é? a gente não garante que sempre vai acontecer. A técnica é a seguinte, ó. Na verdade, essa é uma técnica. Ora, se eu quero estimar, a ideia é essa: f de x menos f de p. Restringindo lá o x menos p, então vamos trabalhar de alguma maneira para, quando eu desenvolver f de x menos p, eu conseguir ganhar uma estimativa para ele que dependa do x menos p. Essa é a ideia. Então, nesse caso de função afim, a gente nota que basta eu pegar ali o coeficiente da função, passar multiplicando e o delta eu divido por ele, dá certo. Mas para outras funções que não as funções afim, isso não necessariamente funciona. Quer ver? Por exemplo, se a gente pega a função x², eu quero mostrar que a função x², ela é contínua no ponto P pela definição, não pelo teorema que o prof mostra. Então, o meu objeto de análise aqui, o que eu quero estimar, é um negócio desse tipo: x² menos p², certo? Sim. Certo. Bom, então como que eu ganho x menos p aqui? Ora, eu tenho que fazer assim, ó, eu vou escrever isso aqui como x menos p, x mais p, tá? Então, agora eu ganhei um x menos p aqui. Então, se eu quiser que esse cara aqui seja menor que epsilon, levando em consideração que esse aqui é menor que um delta que depende de epsilon, então o processo é esse. Só que, olha a dificuldade aqui. E esse x menos x mais p aqui, como é que eu trabalho com ele? Não é necessário, não é que nem na função afim, que eu vou lá e divido o delta pelo que aparece multiplicando, né? Então, aqui eu vou dividir por módulo de x mais p. Não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque, como x é uma variável e ela está variando ali no entorno do meu ponto P, o delta não é um cara fixo dependendo de P e delta, ele está variando junto. Então fica inconsistente eu considerar delta dessa maneira. Tudo bem aqui? E aí, como é que a gente vai fazer? Então, como é que a gente vai fazer? Bom, a gente já fez, a gente usou o teorema do prof lá, né? Que a gente falou, olha, então você não precisa pegar um delta exatamente, basta você achar um intervalo lá no domínio que faz todo mundo cair dentro da caixinha na imagem. A gente já fez, de certa forma, não é? Só que de uma maneira alternativa. Suponha que eu não quero fazer de maneira alternativa, porque eu sou matemática raiz. Eu quero fazer pela definição, tá bom? Ora, aí a história é um pouquinho mais complexa. Por quê? O que vai acontecer quando eu olhar para as coisas, esses x's aqui, que distam x menos p dista, x dista no máximo delta de p. Esse cara aqui significa que o x está entre p mais delta e p menos delta. Então, o valor máximo que x assume dentro desse intervalo, independente de quem é meu delta, é esse cara aqui. Então, se eu somar x mais p, o valor máximo pela desigualdade que eu vou obter vai ser o quê? 2p aqui, você concorda comigo? X mais p? Desculpa, 2p mais delta, né? Se o x é no máximo p, esse x é no... Tá certo minha conta? Eu acho que tá. X é no máximo p mais delta. E aí, isso. Então, deixa eu fazer devagarzinho, eu quero fazer rápido, meu cérebro não funciona cedo assim. X mais p, tá. O x é menor que p mais delta. E aí mais p é isso, então é 2p mais delta. Aí agora eu posso, de alguma maneira, trabalhar essa estimativa aqui é tudo não negativo. E esse cara aqui que aparece estorvando a minha escolha do delta, transformar numa coisa que depende só de P aqui, tá?
Mas aí é muito mais complexo. Precisa de muito mais conta e no sentido de achar uma estimativa superior para o x mais p. Então, já ficou complicado, não é? É por isso que a gente usa aquele teorema do prof, ao invés de ir para essa coisa aqui, porque agora isso aqui vai envolver uma outra estimativa, estimar o módulo de x mais p de maneira tal que não dependa de x. Faz sentido isso? Não. Faz. Faz. Então, suponha, vamos hipoteticamente supor que eu consegui estimar isso aqui por m, tá? Suponha que isso aqui é menor ou igual que m, para uma vizinhança ali do x. Então, aí o que a gente faz? Nesse caso, se eu conseguir uma estimativa dessa, aí eu tomo meu delta sendo quem? O epsilon sobre esse m que eu estimei. Porque daí, se o delta for dessa maneira, esse cara aqui, ó, quando eu volto na desigualdade de cima, vai ser epsilon, vai ser menor do que epsilon sobre m, vezes a estimativa para esse cara aqui, m. Então, eu também ganho epsilon. Então, aí, o que acontece aqui? A gente precisa adaptar a técnica da função afim para essa, mas levando em consideração a peculiaridade dessa função, que é a x². Tá? Então, basicamente, o que acontece assim? No caso elementar, que é a função afim, a gente viu que esse algoritmo funciona. Em matemática em geral é assim, né? Quando a gente vai para um outro caso, por exemplo, a x², a gente tenta recair em algo semelhante à técnica do caso mais simples. E aí constrói uma nova técnica para ela. E a técnica é essa daqui. Tudo bem? Valeu. Então, isso, exatamente. Então, não é sempre que o delta vai ser tomado dessa maneira. Mas a ideia é, porque de certa forma, quando eu escrevo essa igualdade, o que eu estou dizendo é equivalente a ter um menor ou igual aqui, né? Porque se é igual, em particular, é menor ou igual. E aí, esse m que aparece aqui, nesse caso particular que é igual, está sendo feito por esse papel do módulo do 2 aqui. Só que aqui é uma constante já, né? Agora eu não tenho uma constante aqui, aqui eu tenho x mais p, é uma coisa que está variando, que eu vou ter que estimar. Eu confundi mais ou eu colaborei? E a internet caiu? Não, caiu não. Não, a gente tá No processando aí. silêncio absoluto, processando. Eu vou. Pode falar. Depois eu Não, falo. pode falar, pode tá. falar. Esse teorema que você tá falando, teorema da prof, não sei o que passou lá em cima, é qual mesmo? Qual? Deixa eu Vai. ver. Da igualdade de pontos. Eu acho que é o que você começou a aula falando, dos intervalinhos. É o teorema que o professor usou na videoaula, esse que você está falando? O teorema que o professor usou na videoaula é o seguinte. Ele falou assim, ó, quando você tem uma função, e aí você quer mostrar a continuidade dela num ponto P, suponha a imagem dela aqui é f de P. O algoritmo usual diz o seguinte, ó, pega um intervalo em torno da imagem, simétrico, dependendo do epsilon, você tem que ser capaz de achar um intervalo simétrico, dependendo de delta, da forma P menos delta, P mais delta, tal que todo mundo cai lá dentro. Essa é a definição. O que o prof fala no teorema é o seguinte, olha, agora você não precisa achar um intervalo simétrico de tal maneira que todo mundo caia lá dentro para garantir a continuidade da sua função. Basta você pegar um intervalo, eu vou até fazer torto de propósito, que contenha o ponto P, não precisa ser simétrico, e de tal maneira que todo mundo vai cair lá dentro. Então você precisa de um pouco menos, no sentido de que você tem liberdade para escolher
intervalo contendo o seu ponto P, ele não precisa ser da forma P menos delta, P mais delta. Beleza ou não? E aí, com isso, acabou aquele delta e esse parangolé todo. Acabou de certa forma, porque o que acontece? Quando a gente faz isso do teorema do prof, implicitamente aí já tem uma escolha do delta. Por quê? Porque, ora, se a gente quiser fazer via definição usual, que é o que a gente faz aqui na x² menos p², eu já vou mostrar na prática. O que a gente faz? Ah, não, suponha que eu não quero fazer assim, eu quero saber quem é o delta que funciona. Eu quero. Você faz assim, ó. Você vê quem que é esse cara aqui, o extremo inferior do seu intervalo. Esse aqui parece que está mais perto do ponto P, né? Mas de qualquer maneira. Você pega o superior do seu ponto P, vê a distância deles para o ponto P, certo? Você pega a menor distância. A menor distância parece ser essa daqui, não parece? Onde eu marquei com M, graficamente parece ser essa. Aí você concorda comigo que se você pegar o intervalo P menos M, P mais M, ele mora no intervalo verde, é um intervalinho menor, porque agora eu estou pegando o simétrico em torno do P. Tudo bem? Ou não? Sim, Tudo bem. tá de Sim. boa. Então, esse intervalo novo laranja que eu construí, agora simétrico, cai todo mundo na caixinha azul. Por quê? Porque ele é um intervalo que está contido no originalmente verde, tá? Se já no verde caía todo mundo lá, ora, em particular, no amarelo, que é um subintervalo, vai cair todo mundo lá. E o amarelo é um intervalo da forma dada pela definição. Aí, esse cara aqui, né? O meu M é o delta, que é o mínimo das distâncias de P para os extremos. Beleza? Não. Vamos fazer com a x². Vou apagar tudo isso, guarda essa ideia quem pegou, e vamos ver na prática como é que fica esse cabra aqui, tá? Tchum, tchum, tchum. Feito. Vamos voltar para x², então, e fazer a tal da estimativa. Bom, vamos pegar um ponto P da x², vamos, só por a título de simplicidade, que ele esteja do lado direito aqui, seja um ponto positivo, tá? Assim, vamos pegar o Pzinho aqui. A função x², a gente sabe que é a parábola, pum, aqui está a imagem do ponto P, f de P, que é o P². Se a gente fizesse pelo teorema do prof, o que acontece? Dado o epsilon, eu quero que esse cara aqui fique menor do que epsilon para todo x pertencente a um intervalo que contenha o P lá no domínio. Isso é o que eu quero, né? A gente quer isso. Então, aí como é que a gente fazia? A gente saía desenvolvendo isso aqui, x² menos p² menor que epsilon. Isso aqui acontece C e somente C, já vou escrever direto assim, ó. P² menos epsilon tem que ser menor que x², que tem que ser menor que p² mais epsilon. Beleza. Como eu estou trabalhando do lado do eixo positivo da reta, quando eu extrair a raiz disso, não vai aparecer o módulo de x. Então, isso aqui vai ser raiz de p² menos epsilon, menor que x, menor que raiz de p² mais epsilon, tá? E aí, o que acontece, então? O que eu acabei de deduzir? Que se o meu intervalo I de P é esse cara aqui, ó, raiz de p² menos epsilon, raiz de p² mais epsilon, e o x pertence a esse intervalo, então todo mundo tá caindo na caixinha em torno da imagem do P. Ou seja, x² menos p² é menor do que epsilon. Beleza aqui? Beleza. Então tá bom. Então veja o que a gente concluiu com esta conta. A gente concluiu o seguinte, olha, dada uma vizinhança
aqui epsilon, então aqui eu tenho p quadrado mais epsilon, aqui p quadrado menos epsilon. Se eu considerar lá no meu domínio esse intervalo aqui em torno do ponto P, deixa eu dar um zoom aqui, quer ver? Tchum, tchum. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Aqui do lado esquerdo eu tenho raiz de p quadrado menos epsilon. E aqui do lado direito, eu suponho que eu vou colocar não simétrico assim. Eu tenho raiz de p quadrado mais epsilon. Tudo bem isso aqui? Esse aqui foi o intervalo que eu achei que contém o ponto P. O ponto P está aí no meio. E aí esse intervalo ali, que é o meu I de Q, esse cara aqui é meu I de P. Todo mundo que está dentro desse intervalo laranja está caindo aqui no intervalo verde do eixo vertical. Mas aí eu quero saber, Thaís, isso não é suficiente para mim, eu quero saber quem é o delta que eu aplico, e se x menos p é menor do que delta, então f de x menos f de p é menor que epsilon. Ora, o que a gente faz? A gente faz assim, ó. Vamos pegar a distância desse ponto para o ponto P. E depois a distância do outro ponto para o ponto P. Qual que é essa distância? Eu vou chamar 1 distância 1. E D2 a distância 2. Então, eu vou chamar esse cara aqui de distância 1, esse cara de distância 2. Então, a distância 1 vai ser o quê? P menos a raiz de p quadrado menos epsilon, concorda? Sim. E a distância D2, de maneira análoga, vai ser a raiz de p quadrado mais epsilon menos o p. Beleza? Beleza. Tranquilo. Beleza? Beleza. Ora, eu faço assim, ó. Seja delta igual a menor das distâncias. Qual é a menor? Ora, depende de quem é P e depende do quem é epsilon. Mas vocês concordam comigo que se eu programar isso daqui que eu acabei de escrever em vermelho, eu sempre vou ter o meu delta? Pum. Esse é o algoritmo. E o delta tá aí, ele tá explicitado, é o menor dos dois. Sim ou não? Sim. Professora, mas não vai ser infinitamente, tipo, se você tentar diminuir, sempre vai ter um número menor, tipo. Como que Ô, você acha Alan. que é? Ah, não. Isso, pode pegar um menor. Pode pegar um menor também. E tem várias maneiras, como eu falei, qualquer coisa, se você pegar um delta aqui de tal maneira que gere esse intervalo azul que esteja dentro do rosa, vai funcionar. Só que esse aqui é o processo para pegar o maior delta possível que faça funcionar. E aí a parte, Entendi. entendeu? E aí você pegar qualquer um desse menor vai funcionar. Marcelo, precisaria aparecer o módulo. Só que aí, como eu comentei aqui, só a título de simplicidade, como eu estou trabalhando aqui do lado direito, eu estou numa vizinhança de um ponto P que é positivo, sem perda de generalidade, a gente sempre pode assumir que eu estou trabalhando só com coisa positiva aqui. Tá? Então, aí acabou o problema nesse sentido, porque é o seguinte, ó, se eu pego um ponto que dista de P no máximo delta, e delta é a menor dessas distâncias aqui, então eu sei que o x pertence, em particular, sim, ao intervalo I de P. Porque ele está nesse intervalinho aqui menor, P menos delta, P mais delta, que não é exatamente assim, né? E aí, o que acontece, então? Ora, acontece que f de x menos f de p, que no meu caso é a x quadrado, né? F de p, esse cara é menor do que epsilon. Tudo bem? Ou não tudo bem?
Veja o que acontece. Suponha que foi o caso, acho que vocês fizeram na TR, né? Se o P é 2, é um caso muito particular, mas se o P é 2, isso aqui seria o quê? 2 menos raiz de 4 menos epsilon. E esse cara aqui seria o quê? 4 mais epsilon menos 2. Ora, eu vejo qual que é o menor deles. E aí escolho o meu delta como sendo o menor deles. E note que o delta depende de epsilon e só do ponto de estudo de continuidade. Se o P for 3, 3 menos raiz de 9 menos epsilon, e o outro é 9 mais epsilon menos raiz menos 3. Eu pego o menor deles. Tudo bem? De boa, de boa. Davi, você se convenceu? Não, eu tô convencidaço agora. É que você ficou falando, o teorema do prof, da prof, não sei o que. Eu falei, mas rapaz, quanto teorema de professor é esse, meu Deus? Agora É que. só dos vídeos Sim, da sim. atividade. Eu lembrava tanto, mas quando você falou, eu falei, ué, eu acho que eu perdi alguma coisa aí, não é possível. Agora, Tá. obrigado, viu? Então, e aí o que acontece? Voltando para esse teorema, por que ele auxilia a nossa vida? Para eu não precisar perder tempo, entre aspas, nesse passo aqui. Vocês não estão vendo minha tela. Nesse passo roxo aqui, tá vendo? Isso aqui não otimiza, né? Código. Então eu passo reto por ele. Tudo bem? Sim. Sim. Tudo O bem. delta ficou dentro, assim, do processo. A gente nem mexe com ele mais. É bom. Muito bom. Exatamente isso. Ele tá implícito ali, sim, mas a gente não mexe porque gasta muito recurso para ficar. Tem que pegar isso, tem que pegar isso, aí o delta é o mínimo desse, aí funciona. Ora, pega um lá mesmo que já funcionou. Por quê? Porque a gente sabe que essa parte em vermelho, ela sempre se aplica, porque a gente consegue sempre calcular distância do ponto a um extremo, do outro extremo e escolher o mínimo. Show? Show. Show Vamos demais. às propriedades? Posso ir para as propriedades? Sim, professor, você pode levantar só um pouquinho a sua anotação? Posso. Nesse cara anterior aqui. É isso, esse daqui, ó. Então, tá, obrigado. Era isso? Eu só tava faltando copiar um negocinho ali que eu copiei. Ah, tá bom. Pronto? Sim, obrigado. Então vamos lá. Levando em consideração os devidos domínios de uma função f e g arbitrárias, a gente vamos assumir aqui, que o limite de f de x, quando x tende a um ponto, podendo ou não estar no domínio da função, porque a gente vai falar aqui de limite geral, suponha que esse limite exista e seja f, e o limite de g de x, quando x tende a p, existe e é g. Então, a propriedade 1, que foi a que eu comentei lá em cima, ela diz o seguinte, olha, se o limite dessas duas coisas aí existe, então eu posso calcular o limite da soma das funções, e esse limite da soma vai ser a soma dos limites das funções. Ou seja, isso aqui eu posso separar o sinal de limite. Isso aqui vai ser o limite de uma mais o limite de outra. Tudo bem? Vamos justificar esse resultado? Vamos mostrar isso. Olha só o que acontece aqui, ó. Da informação 1 e da informação 2, veja o que acontece, ó. De 1, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que dado epsilon maior do que 0, existe um delta maior do que 0, peraí. Existe um delta maior do que 0, de tal maneira que o que acontece? Ora, se x menos p é menor do que delta, então f de x menos o limite é menor do que epsilon. E de
de 2, do limite lá da G, a gente sabe coisa muito semelhante, só que para G. Dado epsilon maior do que zero, existe delta. Eu vou chamar até de delta 2 esse cara aqui, né? Porque eles podem ser coisas diferentes. Então, eu vou chamar, existe um delta 2 maior do que zero, tal que módulo de x menos p menor que esse delta 2, implica que o módulo de g de x menos a gzona, o gzão, né, que é o valor do limite da g, é menor do que epsilon. Então, a gente sabe, a gente tem essas duas informações, porque por hipótese a gente está assumindo que o limite da f é fão e o limite da g é gzão. Mas agora, para mostrar que o limite da soma é este cara aqui, o que eu preciso? Eu preciso do seguinte. Agora eu vou chamar esse cara de 3. Para mostrarmos 3, precisamos mostrar o seguinte. Precisamos mostrar que dado epsilon maior do que zero, vai ter que existir um delta maior do que zero, de tal maneira que se o x menos p é menor do que delta, então, agora vamos ver o que acontece. Eu quero mostrar que o limite da soma da função é a soma dos limites. Então, a função que eu estou estudando agora é a função soma, f mais g. Então, aqui tem que aparecer f mais g. E eu quero mostrar que o limite de f mais g é fão menos g. Então, esses são os novos valores que entram aqui no que eu quero mostrar. Vocês concordam comigo? É fão mais G. É fão mais g, obrigada. É fão mais g. Feito? Sim, tranquilo. Agora, antes de continuar, só para tentar pegar qual é o processo que a gente vai fazer, é o seguinte, ó, note, observação, observação. Se eu olhar para esse cara aqui, esse módulo que eu quero estimar por epsilon, isso aqui é o quê? F de x mais g de x menos f menos g. Distribuir o sinal de menos, tá? A gente pode agrupar esse módulo assim, ó. F de x menos fão mais g de x menos gzão. Você concorda comigo? Eu só usei a propriedade associativa aí da soma. Show? Ó, eu coloquei esse cara aqui, f menos fão num parênteses, e continuei somando com g menos gzão num outro parênteses. Então, o que eu tenho é a mesma coisa, né? F mais g menos f menos g, que pode ser f menos g mais g. Eu posso fazer qualquer combinação aí, desde que eu não troque os sinais, tá? E é isso que eu tô fazendo aqui do lado direito. Eu escrevi essa combinação de soma aqui. Beleza ou não beleza? Beleza. Tranquilo. Então fala para mim, que daí eu não sei, gente, até que ponto tá tranquilinho ou não. Bom, agora eu tenho aqui a soma de duas coisas. O que eu faço? Eu uso a desigualdade triangular. Vocês viram lá na parte da atividade 1, que dizia o seguinte, ó, se eu pegar dois números reais e somar o módulo deles, isso aqui não ultrapassa a soma dos módulos de cada um. Eu tenho, então, sempre essa limitação superior para o módulo da soma. Agora, eu aplico isso para esse A e para esse B aqui. Então, isso aqui vai ser menor ou igual que o módulo de f de x menos fão, mais o módulo de g de x menos gzão. Beleza? Sim. Sim. E aí, o que acontece? Se eu quero que isso aqui fique menor do que epsilon, vocês concordam comigo que se eu tiver conseguido o quê? Este cara seja menor que epsilon sobre 2 e este cara seja menor do que epsilon sobre 2, eu consegui mostrar o que eu queria? Sim. Desculpa, professora, para mim não ficou claro. Eu quero mostrar que isso daqui é menor do que epsilon. Ok, beleza. Mas eu mostrei que isso aqui em vermelho é menor ou igual
que é a soma desses módulos aqui, Beleza. certo? Uhum. Se eu conseguir mostrar que isso aqui é menor que epsilon sobre 2, metade de epsilon, e esse aqui é menor que metade de epsilon, então esse cara em verde aqui não vai ultrapassar epsilon, né? Justo, Porque beleza. um não ultrapassa a metade, o outro não ultrapassa a metade, a soma não vai ultrapassar o todo. Tranquilo. Então, o que a gente vai fazer é garantir que a gente consegue estimar esse cara por metade de um epsilon, este outro cara por metade do mesmo epsilon, apesar de arbitrário, desde que o x menos o p esteja num intervalo conveniente para algum delta que existe. É isso que a gente vai fazer. Tá bom? Professora, Pode falar. aí quem travou fui eu, porque lá em cima, você vai no roxinho só para ficar um pouquinho mais clara a minha pergunta. Obrigado. Aqui você 1 e 2, primeiro você põe um delta 1 e um delta 2. Aí eu notei que você botou o mesmo epsilon. Só que o epsilon varia em função de delta 1 e de delta 2, é o mesmo epsilon. Eu ia perguntar para você antes, mas eu falei, não, isso aqui vai ficar claro. Aí não ficou claro não, agora que confundiu mesmo. Não, Qual vai vai ser o ficar esquema? agora. Vai ficar agora. Ah, Ó, tá. eu esqueci do ponto nas frases, eu esqueci do ponto. Quando a gente olha para a primeira frase azul aqui, D1, está sendo dito o seguinte: para todo e qualquer epsilon, existe um delta 1. Eu estou só indexando 1. É a mesma coisa que existe delta, só que eu estou indexando em 1. Só porque vai ficar melhor daqui a pouco. Que faz isso aqui acontecer. Agora, ponto. De 2, dado qualquer epsilon, existe um delta 2 que faz isso daqui acontecer. Ponto. O epsilon aqui, ele não é o mesmo, a priori. São epsilons arbitrários e eu estou usando só a mesma letra. Tudo bem? Tá. Então não faria sentido colocar epsilon 1 e epsilon 2. Poderia, mas a arbitrariedade dele poderia, porque o que vai acontecer? Quer ver? Ó? Se eu falar assim para você, de 1, dado qualquer epsilon 1 maior do que 0, existe delta 1, tal que isso aqui é menor do que o epsilon 1, continua tendo o mesmo efeito da frase anterior. Porque o epsilon é arbitrário, positivo, tem que encontrar um delta que depende dele, que faz isso acontecer. Então, essencialmente, está sendo dita a mesma coisa que estava dita anteriormente. E aqui, se eu chamar de epsilon 2, também está sendo dito exatamente o que estava dito anteriormente. Eu só estou chamando a letra diferente. Eu estou nomeando de outra coisa, mas essencialmente o que manda é: para qualquer cara positivo, existe um outro cara positivo que, se isso aqui acontece, então aquele outro vai acontecer com esses caras. Tá. Bacana. Deu para clarear. Mais uma outra coisa agora. Na frase azul e na frase roxa, os épsilons não necessariamente são iguais. Eles são arbitrários. Contudo, eles podem ser iguais, porque se eles são arbitrários e a afirmação em azul vale para qualquer epsilon e a roxa vale para qualquer epsilon, então, se azul vale, suponha que eu faça azul para epsilon igual a 10, eu consigo roxo para epsilon igual a 10 também, porque vale para qualquer um, em particular vale para epsilon igual a 10. Concorda comigo? Sim. E a gente vai usar esse raciocínio agora, da seguinte maneira. O que eu vou fazer aqui em cima, eu vou tirar esses índices aqui, é o seguinte. Eu pego um epsilon arbitrário, peguei, vamos trabalhar com ele. Não vamos colocar restrição alguma sobre ele, só vamos pegar um epsilon positivo, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó, dado epsilon maior do que 0. Peguei esse cara, tá? Vou reescrever a frase azul e a frase roxa, não de forma equivalente, mas eu vou usar a propriedade 1 para esse epsilon positivo aí que eu peguei. Tudo bem? Voltar para o vermelho.
Então, eu pego um epsilon positivo. Do fato do limite da f ser fão, existe um delta 1, existe um delta positivo, que faz essa frase azul ser verdadeira. Vocês concordam comigo? Uhum. Sim. E vocês concordam também que se eu colocar epsilon sobre 2 aqui, essa frase como um todo, ela continua sendo verdade no seguinte sentido. Eu pego um epsilon positivo, epsilon sobre 2 continua sendo positivo. Então, da definição de limite 1, existe um delta 1 que faz isso aqui acontecer para epsilon sobre 2. Mas aí é um delta diferente daquele que satisfaria se fosse só epsilon. É um epsilon menor. Pode ser ou pode não ser. A priori, sim. Tá. Mas Então tá. existe. O que importa é que a gente quer aquele cara que existe. Tá. Beleza? Sus. Vamos para a frase roxa. Para esse delta arbitrário que eu considerei lá no começo, eu pego o epsilon sobre 2. O mesmo epsilon sobre 2 aqui. É o mesmo epsilon, eu dividi por 2, continua sendo o mesmo epsilon sobre 2. Para esse epsilon sobre 2, o fato do limite da G ser Gzão me garante que existe um delta 2 que faz isso daqui acontecer. Vocês concordam comigo? Sim. Agora, então, existe um delta 1. Opa, ai, que calamidade que eu sou. Existe um delta 1 e existe um delta 2 que faz isso daqui acontecer. Vocês concordam comigo que se eu fizer isso aqui, ó, quer ver? Vamos considerar isso daqui, ó. Do delta 1 e do delta 2, que existem, eu vou lá e pego o menor deles. Eu posso fazer isso. Tem um que existe, tem outro que existe, eu olho e vejo qual que é o menor deles. E eu pego esse cara. Tudo bem? Uhum. Se eu fizer isso daqui, ó, se eu olhar para os x's que distam no máximo delta do ponto P, vocês concordam comigo que um x que satisfaz isso aqui, estrela, em particular, satisfaz triângulo e satisfaz coração? Faz sentido. Você vai catar o menor dos intervalos para... Exatamente. Faz sentido. Sim. Então, se eu estou pegando aqui, ó, um x num intervalo simétrico em torno do P, e a distância à direita aqui, né? É P mais delta, à esquerda aqui é P menos delta. E o delta é o menor dos caras simétricos em torno do P que eu peguei, é claro que o intervalo definido por essa desigualdade aqui, x menos P menor do que delta, está contido no intervalo gerado pela desigualdade triângulo e pela desigualdade coração. Show? Show. Ótimo. Então, se eu faço essa construção, e se o x menos p é menor do que delta, então, o que acontece? Acontece, eu já nem sei mais que símbolo usar. Então, acontece, eu vou chamar aqui ômega 1 e ômega 2, pronto. Essa desigualdade aqui, ômega 1, fica satisfeita, e a desigualdade ômega 2, ela também fica satisfeita, não é verdade? Porque qual é o passo? Ora, se x menos p é menor que delta, como delta é o mínimo, então x menos p é menor do que delta 1, e isso daqui acontece. F de x menos f é menor do que epsilon sobre 2. Mas também, se x menos p é menor do que delta, então o coração acontece. X menos p é menor do que delta 2. E se x menos p é menor que delta 2, então essa relação ômega 2 aqui acontece. Tudo bem?
Professora, pode falar, Otávio, depois eu falo. Beleza. Isso daí tudo a gente está considerando para a soma de f de g, né? Isso. Então Mas aqui o que eu estou fazendo em vermelho, a priori, é independente. O que foi feito aqui em verde ficou guardado. Aí você lembra que eu falei assim, ó, se a gente conseguir concluir que isso aqui é menor do que epsilon sobre 2 e esse aqui é menor do que epsilon sobre 2 para o mesmo epsilon, então o todo é menor do que epsilon. Certo? Certo. Agora o que eu estou vindo aqui, ó, guarda isso aqui. Vamos tentar conseguir ali o cara que é menor do que epsilon sobre 2. Certo. É o que a gente está fazendo aqui. Beleza. Só que você está fazendo de forma que vale só para f e só para g. A priori, sim. Isso, estamos fazendo isso. Então, foi isso aí mesmo que me bugou. Porque, assim, a gente atendeu um delta 1, atendeu um delta 2 para fazer isso, a gente falou, não, agora a gente tem que fazer pro menor para dar pros dois. Mas isso, isso. Não, sim, eu saquei, mas por que a gente vai pegar um menor intervalo? A gente precisa de um intervalo entre os dois? Precisa um intervalo único para resolver o problema? Precisa por quê? Porque eu quero que simultaneamente tá. ômega 1 e ômega 2 sejam satisfeitos. Eu então quero beleza. que ambos simultaneamente sejam satisfeitos. É porque a gente vai fazer os dois uma coisa só lá embaixo, né? Tá. Isso. Tá, isso. Então tranquilo. É exatamente isso. Porque agora eu volto lá para baixo. Porque esse intervalo aqui que eu construí, x menos p menor que delta, ele faz com que essa primeira coisa, f de x menos f, seja menor que epsilon sobre 2, e g de x menos g seja menor do que epsilon sobre 2. Com essa informação, quando eu volto aqui para baixo, eu consegui essa desigualdade se o x menos o p é menor do que delta. E aí acabou. Eu mostrei que o limite da soma é a soma dos limites. E daí, só um negócio, o p vai ser o mesmo p tanto para f quanto para g, certo? Isso. Acho que é aí que estava a minha dúvida. Consegui enxergar justamente o ponto P que estava acontecendo para as duas funções ao mesmo tempo. Para mim estava um negócio meio... Mas melhorou? Melhorou. Porque o que acontece? Quando a gente fala nessa propriedade da soma, quando a gente soma duas funções e olha para o limite dela, não faz muito sentido falar em dois pontos distintos. Porque daí como é que a gente junta isso num sinal só de limite? Uhum. Não, perfeito. Era isso que estava faltando para eu construir. Mas nisso a gente tem que considerar que o ponto P está no domínio para as duas funções, né? Não precisa. O ponto P, ó, como a gente está falando aqui de limite geral, ó, o limite de F é Fão e o limite de G é Gzão. Então, pode acontecer do ponto não estar no domínio para ambas as funções, mas o limite existir. Tem que existir para ambas. Uhum. Pode acontecer do ponto P estar no domínio da F, mas não estar no domínio da G. Pode acontecer o contrário, de P estar no domínio da G e não estar no da F, e pode acontecer do P estar no domínio das duas. Essa propriedade vale geral. Certo. Eu entendo, eu não consigo visualizar, mas eu entendi o argumento. Tá, vou dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Exemplo. Vamos pegar f, aquela função hoje que a gente mostrou qual era o limite. Era 2x para x diferente de 3. Era 1 para x igual a 3, tá? E vamos pegar g de x como sendo a função x, eu quero tirar 3 do domínio dela, né? Então, vamos pegar aqui, ó, x quadrado menos 9, x, eu quero tirar 3x menos 3. Vamos pegar essa função aqui, g de x, tá? Beleza. Essa f, essa g. A gente viu, bom, aqui o domínio da f é a reta toda. E aqui o domínio da g
é a reta menos o conjunto unitário formado pelo ponto 3. A gente viu que o limite da f de x lá atrás, quando x tende a 3, é 6, certo? Uhum. O limite da g, a gente sabe calcular de certa forma da seguinte maneira. A gente sabe que g de x, a gente pode fatorar. Então, x² menos 9 sobre x menos 3. Eu escrevo o cara de cima como x², x menos 3, x menos 3, x mais 3, dividido por x. O que eu fiz? Dividido por x menos 3. Aí, para x diferente de 3, eu simplifico. Então, a g fica sendo x mais 3 para x diferente de 3. Então, aí o limite da g de x, quando x tende a 3, é 6. 3 mais 3. Também é 6, coincidência. Tudo bem? Uhum. Então tá. O que esse resultado está falando é o seguinte, olha, o limite de quando x tende a 3, de f de x mais g de x, o que é essa soma de função? Isso aqui é o limite de quando x tende a 3 de... Para x diferente de 3, a função f vale 2x, então eu vou colocar aqui 2x. E a g para x diferente de 3 vale x mais 3. Então eu estou somando essas duas funções. E o que eu estou falando para você é, esse limite é a soma desses caras aqui. Então isso aqui é 12. E de fato vai ser. De fato vai ser, suponha que eu não tenha a propriedade do limite, né? Então, eu olho agora para essa coisa que está aparecendo aqui. O que é essa função aí? Essa função é a seguinte, ó. X tende a 3, é 2x mais... x dá 3x, né? Mais 3. O limite dessa função, a gente sabe calcular, porque essa função é da forma ax mais b. E aí, lá na sexta, vocês viram que o limite dessa função é ela aplicada no ponto, não é? Uhum. E olha o que aconteceu. Isso aqui deu 9 mais 3, que deu 12. Então, o que essa propriedade ela tá falando pra gente? Ao invés de você fazer isso daqui, bota f, bota g, soma, recalcula esse limite, levando em consideração o limite dessa que você já conhece. Não, você calcula de um que você já conhece, já calcula do outro que você conhece, o limite da soma vai dar a soma dos limites. E aí, o que aconteceu? Olha, o 3 aqui não é um ponto do domínio da G, e aqui é no da F, ok. E mesmo assim, eu consigo calcular o limite da soma. Muito bem, entendi. Ficou bem claro. Obrigada pelo muito bem. Não, eu acho que muito bem é para o meu entendimento. Ficou claro agora? Melhorou um pouquinho? Ficou sim. E deixa eu perguntar, visualizar isso graficamente, o quanto que é importante? Agora pode começar a ficar meio feio, assim, porque as funções que vão aparecer, elas têm uma regra que não serão mais tão simples assim. É justamente por isso que agora a gente está desenvolvendo essas técnicas analíticas, para a gente não precisar mais apelar tanto para a intuição. Porque o que aconteceu? A gente apelou para a intuição e para a coisa geométrica para introduzir uma noção intuitiva do conceito. Certo. Aí a gente estabeleceu o conceito. A gente ainda apelou geometricamente para entender o que aquele conceito está querendo dizer. Agora, note o que a gente fez. A gente simplesmente resolveu a coisa sem apelar geometricamente, porque, entre aspas, o conceito foi construído. E eu posso aplicar tudo que eu conheço a respeito disso. Perfeito, perfeito. Deixa eu colocar um corolário aqui. Vocês já ouviram essa palavra linda agora, né? Nessa altura do campeonato. Já, né? Nossa, não tá muito alta no campeonato, não. Essa altura tá mais ou menos. Eu lembro de ouvir ela algumas vezes nas aulas de Olimpíada, mas eu mesmo não entendi o que era, não. É uma consequência de um resultado. Ao invés de a gente escrever consequência do resultado 1, da propriedade 1, a gente escreve corolário. Feito? Mas a gente já achou? Já acabou aquela lá? A demo? De que...
Sim, a gente mostrou que o limite da soma é a soma dos limites, não mostrou? Nossa, Davi? mas é que assim acabou tão secamente. Fiquei triste agora. A gente tava mó Porque a tranquilo desenvolvendo o delta lá. Porque a gente dividiu o problema em partes mais simples e resolveu. Peraí que eu já Nossa, volto lá, vai. fiquei triste, mas tudo bem. É que a gente dividiu o problema em duas partes, basicamente, né? E aí não ficou tranquilo, entre aspas, né? Ficou. Foi mais Tá. tranquilo do que eu pensei, assim. Foi... É só quebrar em pedacinho e depois Ixi. reagrupar, né? Sim. Então vamos lá. A propriedade 1, a gente verificou ela aqui, né? Ela diz o seguinte, ó, que o limite da soma é a soma dos limites. No caso em que ambos os limites existem aí. Qual é uma consequência imediata no que se refere à continuidade de funções dessa propriedade? Quem dá mais para mim? A diferença vale também? A diferença vale também, mas não tem a ver necessariamente com a continuidade. Desse limite aí, o que eu posso dizer da continuidade da função soma? Por exemplo, que as funções polinomiais são contínuas. Isso, boa, Sofia. Essa é a propriedade geral, que em particular acontecerá o que o Lauder falou. Então, o corolário é o seguinte: se f e g são contínuas num ponto P, então note que agora a gente está restringindo o resultado para que classe? Que classe de funções cujo ponto está no domínio e as funções são contínuas nesse ponto. Então, se f e g são contínuas num ponto P, então a soma de funções f mais g, ela é contínua em P. Essa propriedade, então, em particular, já nos dá esse corolário, que soma de função contínua é uma função contínua. Por quê? Ora, se eu sei que f é contínua, o limite de f de x quando x tende a p é f de p. Se eu sei que g é contínua, o limite de g de x quando x tende a p é a imagem de g de p. E agora, o que a propriedade 1, que está aí no topo da tela, está me dizendo? A propriedade 1 nos diz que o limite da soma de f com g, quando x tende a p, é a soma dos limites. Mas o limite da f é f de p. O limite da g é g de p. Então, o que eu concluí aqui com essa propriedade? Eu concluí que o limite da soma de f com g, quando x tende a p, é f de p mais g de p, ou seja, é a imagem da função soma aplicada no ponto P. Pronto, então essa função é contínua e f mais g é contínua em P. Feito? Acho que sim ou não? Acho que sim. Mas vocês vão ter que assimilar esses conceitinhos, né? Esses resultados. Pode falar, Davi. Essa consequência aí é só pelaquela definição de continuidade por limite, não é? Que a gente está analisando? Mas olha o que a gente fez. A gente mostrou a propriedade 1, foi via definição, com épsilons e deltas. Foi. Agora, este corolário, já tendo aquilo, a gente não precisa fazer de novo por épsilons e deltas, a gente aplica ele. E aí, aplicando ele, olha que belezinha que ficou muito mais simples, né? Sim, sim. Porque se for mostrar por epsilon e delta, o algoritmo vai ser o mesmo do que aplicado, do que feito no 1, para esses casos particulares de